E é para isso que estamos aqui, para edificar a nossa fé. Não tem ideia, irmãos, você não tem ideia que agora o seu rim está filtrando o seu sangue, tirando as toxinas, radicais livres e todo o lixo que ainda está circulando no seu sangue, para que você não morra. O seu fígado está trabalhando agora. Alguns não sei nem se sabem que você tem fígado. Fígado você tem, tá? Os seus olhos estão enxergando, pulmão funcionando. Você respira tranquilo, você respira. Que coisa linda. Oremos por aqueles que estão agora entubados, com dificuldade de receber esse dom de Deus, que é o fôlego da vida. E você está podendo respirar. Você conseguiu chegar no segundo semestre do ano 2025, coisa que você nunca tinha feito na vida. Você nunca viveu um dia 8 de junho de 2025. É a primeira vez. É a primeira vez que você está vivendo o dia 8 de junho de 2025. Vai estar aqui também em 2026. Amém. Glória a Deus. Alguns estão atentos. Então você está vivo, irmão. Você sabe quem fez isso? O Senhor. Cabral, estamos vivos. Pensa como Deus tem sido fiel para conosco, cumprindo a sua palavra em nós. A fidelidade de Deus está em cumprir a palavra dele em nós. Eu queria que nós levantássemos um clamor, agradecendo ao Senhor por isso. Nós não merecemos, mas a misericórdia dele é que tem nos alcançado. E vamos celebrar um marco, algo extraordinário. Mandei para toda a igreja o vídeo das crianças aqui. E ele disse: olha, está faltando alguém. E aí é hora da gente então buscar em Deus por aqueles irmãos que não puderam de alguma forma estar aqui hoje, celebrando a Santa Ceia. Um ato profético de extrema grandeza no mundo espiritual. Eu queria muito com a igreja a gente pensar nisso. É Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá as oportunidades, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos traz alegria no meio de um caos que o país está vivendo. É Deus que está conosco, nos dando alimento. Então, em nome de Jesus, comece a agradecer a Deus mais uma vez. Enquanto pedimos a Deus perdão, abra sua boca. E como já fizemos agora há pouco, estamos em oração, em clamor e clamando aos céus para que tenha misericórdia, que alcance a vida e o coração daqueles amados irmãos e irmãs que sabem que precisa buscar ao Senhor. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro. Eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo, eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro, eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor. Pai nosso, obrigado, Senhor. Assim como foi a palavra do Senhor a Isaías, para falar com Ezequias, aqui está a tua palavra, Senhor, para falar com o teu povo nesta noite. Senhor, nós cremos que é por causa do Senhor que nós estamos aqui. Senhor, nós cremos que as vitórias que cantaremos neste lugar é por causa do Senhor. Nós cremos.
Em nome do Senhor, perca as forças agora, toda a fúria das trevas contra a nossa família, contra a nossa casa, Senhor. Liberta-nos, liberta nossos familiares, todos, ascendentes e descendentes, sejam alcançados pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela tua igreja que tem se reunido esses dias todos, ó Pai, em oração durante todos os dias do mês de junho. Em clamor, clamando, como o povo de Israel fez no passado, clamando. E o Senhor chega a Moisés e diz: eu ouvi o clamor daquele povo, e aqui estamos, ó Pai, para clamar ao Senhor pela nossa causa, para clamar ao Senhor pela nossa causa, para apresentar ao Senhor os moradores dessa terra, para que haja salvação, para que o Senhor alcance pastores, abençoa, supre, dá força e coragem, e a unção e a visão do teu reino, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, se falhamos contigo. Perdoa-nos, Pai, se falhamos, ó Deus, diante da orientação da tua palavra. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Correndo ao seu encontro, eu vou. Já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo, eu vou. Já estou indo ao seu encontro. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Receba o clamor do teu povo. Receba a gratidão, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos vivos. Obrigado pela tua igreja que se reúne aqui neste lugar. Obrigado pelos homens e mulheres, meu Senhor, que sairão deste templo cheios do teu espírito, cheios de autoridade, cheios da força do Senhor para prosseguir no seu chamado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Gratidão ao Senhor. Vão se assentando. Que bom que os amados estão chegando aí, graças a Deus. Queridos, hoje é um dia de festa. Você está vivo. É dia de celebrar a sua vitória. Que bom. Não é verdade? Estamos vivos. Estamos vivos, irmãos. Obrigado a todos os irmãos da manutenção que doaram, né, seu tempo, finanças, para estarem aqui cuidando da casa do Senhor. Mais cedo, o pessoal estava limpando. Lázaro, meu filho, que o Senhor continue te abençoando. Deus conhece seu coração. Eu queria chamar Carlos e Lázaro aqui, só para a gente fazer uma apresentação e agradecer a Deus por isso. Queridos, estamos desde o dia 1º com a igreja aberta, todos os dias. Leire, Edson, Shalom. Desde o dia 1º até o dia 13 de junho. Vamos estar todos os dias com as portas abertas, o dia todo. Se você tem um tempo, vem para cá, para a gente estar em oração, clamando ao Senhor. Irmãos, Deus ouve o clamor da igreja. Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor daqueles que estão precisando falar com Ele. Vamos clamar ao Senhor. Irmãos, os intercessores, cadê? Intercessores, aleluia. Levitas, de apoio, a equipe. Queridos, não tem nem cheiro de tinta. Vocês estão sentindo cheiro de tinta? Glória a Deus, que bom, Lázaro. Excelente trabalho. 890. Nosso irmão Paulo, os irmãos da intercessão estiveram aqui também ajudando. O pessoal da limpeza, os levitas, hoje
Fizeram um trabalho muito lindo hoje pela manhã, ajudaram a limpar aqui. Quem mais ajudou, fique de pé aí. Quem intercedeu, quem orou, quem deu uma oferta, né? Quem fez alguma coisa, fique de pé. Vamos agradecer a Deus. Só quem fez alguma coisa vai dizendo: Pai, obrigado, me dê disposição para eu poder fazer mais na obra. Deus, me ajude, Pai, a eu ter mais recursos para fazer algo na obra. Deus querido, usa-me, Senhor, para que a Tua obra seja extraordinária a partir de mim. Pai, nós queremos apresentar Teu servo Carlos diante de Ti, toda a sua família. Abençoe netos, seus netos, sua filhinha, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Deus, Lázaro, seus filhos, sua família, de uma forma especial. Supra a sua necessidade, renova suas forças. Gratidão ao Senhor por todos que aqui ajudaram, meu Senhor, de uma forma ou de outra, limpando, intercedendo, ofertando, orando, apresentando a vida da igreja. Pai, essa igreja é do Senhor, é o templo de adoração do Senhor, aqui neste lugar, meu Senhor, para que todo esse bairro e essa cidade saiba que Tu és Deus, ó Deus, nas nossas vidas, que o Senhor é o único Deus digno de toda adoração, de todo louvor, porque o Senhor é o Deus do milagre, é o Senhor Deus da salvação, é o Senhor Deus que ressuscita, é um Deus que cura, é um Deus que perdoa pecados, é um Deus que salva. E aqui estamos, Senhor, para Te agradecer. Obrigado, Pai, pela instrumentalidade dos Teus servos e Tuas servas. Usa-nos, Senhor, usa-nos como instrumento do Senhor. Continua, Deus, a abençoar cada um dos que tem ofertado, orado e trabalhado na Tua obra nesse lugar. Abençoa o seu trabalho, abençoa a sua semana, abençoe no nome do Senhor Jesus, com saúde, com graça, com alegria, no nome de Jesus, de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Forte aplauso ao Messias. Obrigado, Lázaro, Deus abençoe, filhão. Obrigado, Carlos, Deus abençoe. Obrigado, obrigado a todos que aqui participaram, Vanete e a turma toda da intercessão, dos apoios. Queridos, que bom, hoje estamos num trabalho, né, Raquel? Deus abençoe, Raquel está linda ali também. Nós estamos aqui, queridos, para agradecer a Deus. São tantas coisas que você até já sabe. Vocês leram a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 37, ontem? Viram como Deus deu um livramento tremendo, respondendo ao clamor. Você sabe o que Deus fez nos dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha. Mas o nosso Deus, dizia a autora, não é como os outros, feitos por mãos. Ele iria pôr um anzol no nariz daquele incircunciso e um anzol na sua boca. E eles todos vão dizer, só na sua vida, na sua família, na minha casa, na cidade de Salvador, só para a glória de Deus Pai. Forte esse aplauso em nome de Jesus. Oramos para que anjos acompanhem e guardem você e sua família. Existem anjos. O Senhor coloca anjos guardando cada um de nós e dos nossos familiares. Glória ao Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Forte esse aplauso, celebre ao Senhor, celebre ao Deus Todo-Poderoso, celebre, 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 celebre. É Ele que guarda, é Ele que protege, Ele que supre, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, aleluia! Glória ao Senhor, aleluia, Jesus. Glória, 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 Jesus. Glória, Senhor. Mas o meu Deus é tremendo, irmãos. Está escrito na palavra. Glória a Deus por isso. Isaías, isso nos alegra tanto, Isaías. 35 você deve ter lido, Isaías 35, versículo 8. Ele faz uma observação bem simples assim. Isaías 35, 8 diz assim, quem sabe de cor? E ali haverá sim. Eita, nem o louco? Meu Deus. Nem os loucos errarão o caminho dos céus. Ali haverá um caminho santo. Você sabe de cor? Isaías 35, 8.
Irmãos, em nome de Jesus, é uma palavra de revelação do reino vindouro, mas já mostrando para nós quem vai estar lá. O salmista já viu isso também. E ele perguntou assim: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aí Isaías pega essa ponga e diz, versículo 8, haverá uma estrada, um caminho, chamado Caminho Santo. Irmãos, é possível. Quando o Senhor chega para Abraão, diz, sede santo, porque eu também sou santo. Ande na minha presença. Olha, isso é perfeito. No meio de um povo corrupto, idólatra e pagão. Ele convivendo com tudo aquilo e Deus chama ele para viver santidade. Eu e você sabemos o resultado de andar em santidade. Mas eu e você também sabemos o resultado de andar fora da santidade. Sabemos. Sim ou não? Claro. E nós escolhemos o quê? O caminho? Lembra que a Bíblia diz assim: eis que ponho diante de vós a vida e a morte. E ele diz assim: escolhei, pois, a vida para quê? Para que vivas. Aí Isaías também diz que tem uma coisa que faz separação de Deus e nós, que são os nossos pecados. Um outro profeta diz: de que se queixa o homem? Qual é a queixa? Qual é a sua queixa? Você reclama de quê? Aí a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Mas tem algo dentro de você chamado Espírito de Deus, que todas as vezes que você faz algo errado, que dá mole em alguma área, você sabe, você fica angustiado, você fica com uma tristeza profunda. Sim ou não? Seu Espírito Santo lhe acusando. Cuidado, conserta. Vá pedir perdão. Converse com Deus. Chega para o pai e diz: pai, olha, é verdade, eu pequei contra o Senhor. Lembra do filho pródigo? Eu vou voltar para pedir perdão ao meu pai, porque até os empregados do meu pai, com certeza, estão melhores do que eu. E aí ele diz: vou voltar. E chega meu pai e diz: meu pai, me perdoe. Não tenha medo, irmãos, nem vergonha de falar com o Senhor que está em nós, que Ele nos conhece, Ele está dentro de nós, Ele vive em nós. Peça perdão por pensamentos, são muitos, toda hora. A mente produz mais de 52 mil pensamentos por dia. O tempo todo a sua cabeça está produzindo pensamentos. Alguns bons, outros nem tanto. Mas afeta. E o alvo nosso é lembrar que o Espírito do Senhor está em nós. Algumas pessoas ficam tristes, com tristeza profunda, sim, arrependidos, mas sem saber a quem falar e a quem pedir perdão ou ajuda. Mas temos o Espírito do Senhor que intercede por nós. E a Bíblia diz que até com gemidos inexprimíveis, e diz para nós: bora, diz ao Pai. Ezequias recebeu a batata quente dele, e ele diz: mas Deus, logo eu. E ele começa a orar: Deus, lembra do que eu fazia. Rapaz, irmão. E começou a trazer à memória de Deus os feitos dele em Israel, em Judá. Claro. Era a única coisa de positivo que ele tinha. Foi o único rei que quebrou os balaíns e tirou os altares, renovou muitas coisas boas que o pai dele, Acás, tinha feito de errado, feito o povo de Deus pecar. Ele reconstruiu tudo, mas não fez tudo como Deus queria. E aí veio o castigo. Mas ele vai clamar.
A Manaim está do dia 1º de junho até o dia 13. Eu acho que depois. Vamos clamar, irmãos. Continuar clamando. Já veio a resposta? Não. Já estamos no segundo semestre? Estamos. Então vamos fazer alguma coisa nesse segundo semestre, pelo menos por nós. Porque você precisa se importar com você mesmo. Papo Massal do resultado. Tem um jovem aí muito conhecido na internet, e ele diz assim: olha, ninguém respeita quem não tem resultado. Em nome de Jesus, faça alguma coisa positiva por você. Primeiro passo, santifica a sua vida. Dê o que der, santifica a sua vida. Cuida dos seus lábios. Olha para os seus lábios, que você está vivendo no meio de pessoas de lábios impuros, como Isaías vivia também. Conserte o seu linguajar, a sua fala. Se for xingar alguém, não tem problema, não pode xingar. Pera, seu abençoado! Oh, e xinga mesmo, acabou. E descarregou. Passou a ira. Irai-vos, mas não deixe o sol. Peça perdão, converse, irmãos, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje para declarar tão somente o que foi feito no passado está sendo feito constantemente, todo o tempo está sendo feito. Enquanto alguém reconhece que errou, que falhou, e vai até Deus e clama ao Senhor pelo perdão, pela misericórdia, a misericórdia de Deus alcança essas pessoas. A Bíblia diz que o coração contrito, quebrantado, Deus não despreza, Ele está juntinho. Qualquer um que tenha quebrantamento, coração quebrantado, voltado para o Senhor, entender que Deus é Senhor da sua vida, as coisas mudam. O povo do mundo aí não está nem aí, acha que a vida é só isso. Todos acham que o mundo é só isso, é só comer, beber, dormir, pronto. Mas nós temos algo mais, irmão. Isso aqui é uma passagem que eu vi algo tão tremendo que me arrepiou os pés até a cabeça. Eu digo, meu Deus, será que o povo de Deus entende isso? Eu postei, não sei se os irmãos viram, mas a senhora estava contando aquela história do útero da mulher grávida. Não sei quantos aqui viram. A história conta o seguinte, diz ele que é um provérbio húngaro, da Hungria, não sei, mas faz muito sentido. Eu vou contar para vocês, para a gente encerrar aqui. Ele dizia assim, lembra? Lembra, Raquel? A senhora grávida de gêmeos, numa hipérbole. E aí, um falou para o outro assim, minha cara, você acredita em vida após útero? O outro disse, oxe, claro. Daqui, meu amigo, vamos passar lá fora e vamos viver muito bem. E vai ser bem melhor do que aqui, pode ter certeza. O outro disse, oxe, como é que você tem certeza disso? Nunca ninguém que foi lá fora voltou para cá para dizer como é. Como é que você tem certeza que é melhor fora do útero do que aqui dentro? Aqui nós temos um cordão umbilical que nos dá alimento. A gente é alimentado aqui, ó. A gente precisa trabalhar, não precisa nem respirar. Está tudo beleza, a gente não precisa fazer nada. Não tem nada melhor do que isso aqui. Obrigado, filho, Deus abençoe. Aí o outro disse, nós estamos dentro da nossa mãe. O outro disse, mãe? Que onda é essa, mãe? Cadê ela que ninguém vê? Você está vendo? Cadê? Não existe isso não. É aqui mesmo e agora. Aproveita, desfruta. Não existe vida após útero. Se fosse assim, alguém já tinha vindo para cá e tinha dito para nós que tinha. E que era muito bom. Mas ninguém nunca veio falar que tem vida após o útero. Queridos, tem muita gente pensando assim. Que não tem vida depois disso aqui não. Muitos acham que é só aqui, tá bom. Conseguiu um pouco mais para até melhorar a vida da família, tá bom demais. Conseguiu um bom emprego, tá ótimo. Conseguir viver aí 100 anos, 90 anos, 80 anos, tá excelente. E pronto, morrer aqui acabou. É assim que muitos pensam. Infelizmente é. Se você for na rua agora, tá cheio de gente nos botecos, tudo. Comendo água, torcendo pelo Bahia, pela Vitória. Daqui a pouco vai chegar a política. Aí vai ter as disputas políticas.
E as pessoas estão com a vida super limitada, porque acham que não tem vida depois disso aqui. Mas Deus tem algo tão tremendo, irmãos. Vamos crescer tanto, irmãos. A unção tão tremenda esperando. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviu aquilo que Deus tem preparado para Carlos Roberto. Irmãos, em nome de Jesus. E é você quem faz isso, e é hoje. O primeiro passo é dizer a Satanás: olha, chega, basta. Que é isso, você, servo de Deus, xingando dentro de casa, brigando com os filhos, com os parentes, com todo mundo? Que é isso? Quem faz isso é demônios. Sua boca é boca santa, profetiza o Senhor. Sua casa é casa santa, profetiza, glorifica a Deus. Hoje é dia de dizer: Deus, em nome de Jesus, na minha casa reina o teu Espírito, na minha casa reina o Senhor, na minha casa os anjos estão ali guardando e protegendo a minha. Você pode fazer isso, levantar com autoridade. Você está aqui hoje para dizer: Pai, eu decido andar em santidade, Senhor. Deus, é difícil? Sim. Não é fácil andar no meio de um bocado de gente aí. É bom para nós homens ser crente lá no Oriente Médio. Agora no Irã então, hein? As mulheres tudo de burca. Do cabelo até... Qual é o homem que vai pecar? Como? Só se ficar imaginando assim, mas não tem jeito, não está vendo nada. As mulheres, do mesmo jeito que os homens lá, tem que andar também. Lá não anda no Irã, Iraque, na Síria, na região lá, os caras malhados, com os músculos lá de fora, lá não anda não, tio. Os homens tudo também coberto. Camisão comprida, calça, ou então de burca também, mas não fechado. Mas aqui no Brasil, como fala o pessoal, as mulheres com short no útero. Os homens, quer dizer, os meninos assim, barbudo, malhado, forte, com voz de homem, negócio tudo, aqueles caras. Irmãos, em nome de Jesus, hoje é um dia tão especial que Deus reservou para você. Dizer a Ele: Deus, me perdoe, Senhor. A lei não foi abolida, mas foi cumprida em Jesus. E a partir de Jesus, ficou um pouquinho mais complicado seguir a lei. A lei diz: quem cometer adultério vai ser apedrejado. Jesus chega e diz: quem olhar desejando, já cometeu adultério. Fazer o quê? Melhorou? Ele diz: ei, no passado diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Jesus chega e diz: oi, ame até os seus inimigos. Irmão, Jesus fez, deu-lhe uma apertada para a gente ter santidade, para você dormir hoje com a cabeça tranquila, agradecida aos céus. Pai, obrigado, que se eu sair dessa vida pós-útero, eu teria uma vida bem melhor. Como tua palavra diz, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviu o que o Senhor tem para nós. É difícil você pedir perdão e consertar a sua vida hoje? É difícil você olhar para você mesmo e dizer: Carlos Roberto, velho, peraí, tudo bem que quase ninguém está sabendo, de boa, mas Deus viu, cara. Até o pensamento, Deus viu. Ezequias, Deus viu. Não está nem explícito aqui o pecado de Ezequias, mas Deus viu. E mandou o profeta ir lá, fala com ele que boiou. O que ele faz? Reconhece que deu mole mesmo. E começa a clamar ao Pai, dizendo: Deus, me perdoe, eu falhei. Lembra que eu fiz muito na tua obra, mas me perdoe. E ele começa a chorar amargamente. Eu não sei, irmão, quanto tempo você tem chorado na presença do Senhor. Quando Ele requer de você um pouquinho de tempo, de conversa, um pouquinho dele mesmo em você, que é santidade, alegria. Imagine como o pai fica contente quando vê o seu filho alegre, interagindo com ele mesmo. É tão bom, é tão gostoso a gente conversar com o nosso filho, ele está alegre, nossa filha está alegre assim. Pensa aí, é tão gostoso, é tão bom.
Pensa nosso Deus Pai conversando comigo, com você assim, você interagindo, se alegrando com Deus, agradecido ao Pai pela vida que Ele te dá, pelas oportunidades que Ele tem te dado, pelos livramentos de morte que Deus tem nos dado toda semana. Irmão, nós somos os únicos no planeta Terra que dia após dia o Senhor tem nos guardado. Todo dia está morrendo gente, é jovens, meia idade, os velhos estão morrendo menos. Mas todo dia. Morreu um capitão, foi enterrado hoje, 49 anos de idade. Não bebia, não fumava, nem nada, fulminante. Tomou a picada, claro. Mas foi sepultado. Queria dizer em nome de Jesus, aproveite que você está vivo. Peça perdão, Pai. Apresenta um clamor. Assim como Ezequias chega no versículo 19, 37, diz: certamente, Senhor, os reis da Síria destruíram todas as terras, é verdade. Mas o versículo 20 diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da mão do inimigo, porque o inimigo prende a nossa memória e nos dá sugestões via internet, celular, vídeos, pornografias, entretenimento para ficar dando risada do nada. Tanto de vídeos aí na internet, se você for facilitar, você passa 2 horas só dando risada em vídeos para nada. Peça perdão, Pai. Peça perdão, Pai. Versículo 38 ele diz assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos, para que toda a família nossa saiba que Tu és Deus na minha vida. Livra-nos, ó Pai, para que todos que olhar para nós saibam que o Senhor é Deus da minha vida. Livra-nos, Senhor. Mas isso só acontece se você clamar. Primeiro, quer ver? Todos de olhos fechados. Por favor, não abra os olhos. Não é pegadinha, não vai ter ninguém perto de você. Só o Espírito Santo de Deus. Feche os olhos. Todos aqui que me ouvem, dão glória a Deus. Aleluia, aleluia. Todos que me ouvem, pense um instante. Jesus está aqui. E Ele quer ouvir o seu coração pedindo perdão. Se você acha que precisa do perdão do Senhor em alguma área da sua vida, vai se colocando de pé e vai dizendo: Pai, me perdoe por esta área. Me perdoe porque eu pequei. Me perdoe porque eu sei como é para fazer certo e não fiz. Pois a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. E aqui estamos como igreja, meu Pai, para nos redimir com o Senhor. Estamos aqui como igreja, Pai, nos levantando, dizendo: Pai, nos perdoe. Pois, ó Deus, de alguma forma pecamos contra o Senhor, em alguma área da nossa vida, Senhor. Ou com pensamentos, ou com palavras, com gestos. Pecamos, ó Deus, contra o Senhor, com atitudes. Pecamos contra a família, às vezes brigamos com o nosso marido, brigamos com a nossa esposa. E a Tua palavra diz que quando acontece isso, as orações não sobem. Nos perdoe, Senhor. Perdoa os filhos, ó Deus, que talvez tenham levantado a voz contra os seus pais, sem rebeldia. Cai por terra agora, Senhor. Traga o perdão, meu Senhor, à Tua igreja. Traga o perdão ao Teu povo. Traga o perdão àqueles que clamam ao Senhor nessa noite. Traga o perdão àqueles, ó Deus, que sinceramente estão abrindo o seu coração para o Senhor e dizendo: Pai, me perdoe, Senhor, pois eu tenho falhado nessa área da minha vida. Me perdoe, Senhor, pois, ó Deus, de domingo a domingo eu participo, eu escuto as orações, eu escuto a igreja, eu escuto os cultos, eu leio a palavra, mas ainda assim tenho dado mole.
Perdoa aqueles que têm feito a obra do Senhor relaxadamente. Perdoa aqueles que têm ignorado os teus ricos conselhos. Perdoa aqueles que não têm deixado o Espírito do Senhor direcionar ou lhes tocar. Mas esta noite, Senhor, será diferente. Esta noite eu peço ao Teu Pai, pelo Teu Espírito Santo, toca vidas aqui nesta noite, Senhor. Traga quebrantamento sobre Tua igreja esta noite. Nos perdoe diante de um Deus tão santo, tão poderoso. Às vezes ignoramos, ó Pai, nos perdoa. Perdoa, Senhor, Tua igreja. Perdoa Teu povo. Perdoa, Deus, a incredulidade. Perdoa, Senhor. Oh, Jeová. Oh, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Oh, Jesus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Dá-nos mais uma chance, Senhor. O Senhor deu a Ezequias mais 15 anos naquela época. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Estamos de pé, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Em nome santo de Jesus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. E a Bíblia diz, Isaías 38:4. Então foi a palavra do Senhor a Isaías e disse: vai e fale para Carlos Alberto. Assim diz o Senhor Deus de Davi: ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas, e eis que te perdoarei. Amém, Senhor. Queridos, foi tão sério que Deus conhecia a incredulidade do homem e disse para Ezequias, como prova, presta atenção, eu vou voltar atrás o relógio de Acás. E a Bíblia diz que esse dia durou o dia inteiro, quase que o dobro do tempo. Que Deus parou o tempo para mostrar para ele: eu estou lhe perdoando. Que sinal você quer da parte de Deus para que você saiba e entenda que Deus está te perdoando? Ele é um Deus que perdoa. Se você pediu de coração, Ele te ouviu. E quando Ele te ouve, Ele te perdoa. Para eles foi necessário parar o relógio, parar o sol, parou o dia todo. E não dava mais meio-dia, não dava meio-dia, não dava meio-dia, não dava meio-dia. Provando, Deus ouviu o clamor de um rei. Deus ouviu o clamor de Carlos Alberto. Deus ouviu o clamor de... E vai acrescentar um prêmio à sua vida. A Ezequias foi 15 anos. E você quer o quê? Diga para ele. E essa vai ser a sua resposta. Você quer o quê?
a salvação da família. Você quer dinheiro? Quer carro, casa, apartamento, viagens? Você quer o quê? Senhor, como sinal da nossa parte, vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. O corpo de Cristo em nós, esperança da glória nesse lugar. Vamos celebrar a Santa Ceia, declarando: Pai, obrigado, Senhor, pois eu sei que é pelo Teu Espírito que eu estou aqui de pé, é pelo Teu Espírito que eu vim aqui hoje, é pelo Teu Espírito que eu saio daqui hoje fortalecido, perdoado, renovado, restaurado. Se esse é você, no nome de Jesus, se alegre. A equipe, nós vamos estar nos apresentando agora, para que o mundo espiritual saiba que nós somos quebrantados, arrependidos. Nós cremos que é o Senhor que perdoa nossos pecados. Cremos que de hoje em diante Deus escreverá uma nova história na minha vida, na vida da sua família, da minha família. Deus escreverá uma nova história nesta cidade a partir de você. Amém. Obrigado, meus irmãos que creram. Esse é o momento. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Abençoe. Esse é um ritual que alguns chamam de ritual. Nós chamamos de ato profético, que é um sinal no mundo físico de que nós, pelo Espírito do Senhor, entendemos que somos corpo de Cristo. E nós entendemos que somos corpo de Cristo e andamos em unidade, em comunhão, uns para com os outros. Apesar do inimigo tentar fazer de tudo para isolar, para neutralizar, para enfraquecer, o Espírito do Senhor vem nos fortalecer. E todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, a palavra diz: lembrai do que foi feito lá em Israel, lá no cenáculo, pastora Nalva, pastora Sara, onde estivemos algumas vezes. Naquele mesmo lugar, o Senhor reuniu os seus meninos. E aí pegou o pão e deu graças aos céus e disse: ei, este pão é o meu corpo que eu estou dando por vós. E consagrou, diz a palavra, 1 Coríntios 11, 23, que na noite que ele foi traído, ele toma o pão e dá graças ao Senhor e dá aos seus discípulos. E diz: comei todos vós, este é o meu corpo, que é dado por vós. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Receba todos. Receba todos. O pão que sinaliza o corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Quer o diabo queira, quer não queira, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, unidos com um propósito de evangelizar toda esta terra, de levantar voz em oração, a mão santa, profetizar cura, ministrar libertação, e todos serão libertos, porque somos corpo de Cristo na terra. Estamos aqui para viver a plenitude do Espírito de Deus neste lugar. Estamos aqui para declarar: Senhor, nós acreditamos no sacrifício da cruz do Calvário. Nós cremos que o Teu corpo está aqui, e nós como igreja somos o corpo de Cristo na terra. Cada um receba os elementos agora em nome de Jesus, segundo a santa palavra. E Yeshua HaMashiach nos recomenda que todas as vezes que nós nos reunirmos, nós venhamos lembrar esse ato profético feito ali no Calvário, onde o Senhor, juntamente com toda a sua equipe, celebra a última Santa Ceia na Páscoa. Ele diz: celebrai todas as vezes que vocês se juntarem. E aqui estamos nós, Senhor, reunidos na Manaim. Vamos sair daqui hoje cheio da tua unção, Pai, cheio da unção do teu Espírito, com a autoridade que o Senhor nos concede pelo Espírito Santo. Ó Deus, usaremos essa autoridade, meu Senhor, para mudar a nossa geografia. Em nome de Jesus. Você está em casa, pegue um pão, você estiver em casa aí, pega um suco de uva. Vamos celebrar agora conosco também. Você que nos ouve, pega o pão e consagra o pão e diz: Senhor, isso aqui é o corpo de Cristo, porque eu também sou o corpo de Cristo na terra. Faça isso, você que está em casa agora. Se apresente ao Senhor e diga: Pai, sou eu estou precisando, e aqui estamos para ministrar o corpo de Cristo na terra.
Todos receberam? O Senhor consagra, apresenta, e quando você comer desse pão, você vai lembrar que o Senhor nos uniu no amor de Cristo. Comamos todos. Todos receberam? Comamos todos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos participar da Santa Ceia. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei. Só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei. Só sei. Me ajude a melhorar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. E a Bíblia diz: glória ao Senhor. Semelhantemente, a Bíblia diz que depois de comerem, ele toma o cálice nas suas mãos. Era um copo só. Ele levanta o cálice e diz: olha, todas as vezes que vocês comerem desse pão e beber desse cálice, você estará anunciando no mundo espiritual e no físico a morte do meu Senhor. E ele diz: estão celebrando até que eu venha. Até que eu venha. Versículo 26 diz: portanto, qualquer que comer ou beber desse cálice e desse pão indignamente é culpado do sangue. Examine, pois, o homem a si mesmo, e depois come e beba. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação. Mas ele diz: este é um cálice no meu sangue, a nova e eterna aliança. Alguma versão diz: esse é o cálice do novo pacto, feito no meu sangue. É um pacto de sangue que Yeshua HaMashiach celebra com a sua igreja. Pacto de sangue de Jesus. Fazer isso todas as vezes que beberdes em minha memória. Tomamos todos agora o corpo de Cristo. Eu só pensei em mim. Me ajude, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Sou humano, eu só sei. Levante a sua voz. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. Me ajuda, Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensino. Porque isso tudo aconteceu na noite em que Jesus foi traído. Mas graças ao Pai, Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice, Ele partiu, deu aos seus discípulos, e todos foram renovados. Porque até hoje se fala o nome desses meninos. Até hoje
A igreja é fundamentada no fundamento apostólico. Alguém esta noite que quer entregar sua vida a Jesus, ainda não fez? Levante a mão assim. Glória a Deus. Amanhã estaremos com a igreja aberta a partir das 6 horas da manhã. Estaremos o dia inteiro com as portas abertas. Mas algum irmão quiser vir ajudar, o irmão Lázaro, alguma irmã, pode vir. Tem muito serviço ainda. Nós vamos estar aqui agradecidos a Deus em oração. Ore por nós. Vamos para a ilha agora. Que Deus use-nos também ali. Que Deus abençoe você na sua cela. Ore pelos seus quatro. Tenha uma semana de vitória. Onde entrar e sair, Deus será contigo. Em nome santo de Jesus, teus pecados foram perdoados esta noite. O Senhor renovou essa aliança contigo esta noite. Deus renovou a unção dele sobre ti. Deus tem dado autoridade espiritual para você. Deus tem feito a partir de você um novo homem, uma nova mulher, cheia da unção, cheia da autoridade, cheia do Espírito Santo, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus e a consolação do Espírito do Senhor continue na tua vida até aquele grande dia.